ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando desde a Hora do Agro, aqui com a Leda Lara, maravilhoso. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigado por vocês que já estão aqui, né, que estão sempre, diariamente, na nossa programação aqui da BMC News. Começa agora o BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, a participação dos nossos comentaristas, Alex André, Guga Almeida, Marco Prado, Eduardo Boechat, daqui a pouquinho também por aqui para a gente já repercutir as notícias do dia, expectativas para esse mercado nessa terça-feira. Falando já de bolsa, né, gente? Porque no final das contas a gente teve uma volta de feriado de Tiradentes bem mais fraca, né, do que o esperado nos mercados domésticos, prevalecendo esse clima de cautela em uma sessão de agenda bem esvaziada, com uma semana pela frente que promete ser agitada em Brasília e também lá fora. Aqui o investidor segue acompanhando a tramitação do marco fiscal no Congresso e as negociações para a CPI de 8 de janeiro, enquanto nos Estados Unidos, novos dados econômicos vão calibrar apostas para os juros, principalmente de maio em diante. O Ibovespa operou sem força desde a abertura nessa segunda-feira inteira, fechou numa queda de 0,40% aos 103.946 pontos. O desempenho da Bolsa Brasileira refletiu o peso adicional do minério de ferro, que cedeu mais de 3%, com a demanda abaixo do esperado, e só na primeira sessão dos contratos futuros da Lian. Depois a gente teve mais uma sessão noturna lá com queda também de quase 2%, ou seja, menor preço em 4 meses, arrastando ações importantes do índice. Os analistas observam que o mercado se mantém atento à demanda e ao consumo de aço na China, já que o cenário, apesar do período de sazonalidade, é de preocupação com o setor habitacional e também com o momento, né, que é de transição. Lá fora, os índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas da Europa operam com baixa. Deixa eu até atualizar vocês de como que a gente vem agora. Olha só, o Dow Jones futuro cai 0,23%, o S&P 500 futuro 0,37% de queda. Nasdaq futura bolsa da tecnologia por lá, 0,94% de queda, lembrando que essa é a semana importante da temporada de resultados. Logo mais, por exemplo, o fechamento do mercado, a gente vai ter a Alphabet, né, a dona da Google, também Microsoft, para poder divulgar resultados. É uma temporada, é uma semana importante para o setor de tecnologia lá fora. Então a gente já tem uma baixa maior justamente na Bolsa da Tecnologia nos Estados Unidos. Enquanto isso, lá na Europa, a gente segue com os mercados europeus operando ali em sentidos opostos. DAX até consegue estar no sinal positivo, mas próximo ao 0 a 0. FTSE no Reino Unido está caindo 0,24%, CAC na França cai 0,55%. Acompanhando praticamente ali a mesma direção, né, de fechamento da maioria dos mercados asiáticos também nessa terça-feira, tá, gente? Com os investidores ainda se preparando para os resultados trimestrais das gigantes, como eu falei para vocês, né? A Amazon, Microsoft, teremos hoje, além das outras que vão anunciar agora resultados antes da abertura, teremos essas duas gigantes no fechamento do mercado. Falando da agenda por aqui, daqui a pouco, 9 horas da manhã, o IBGE divulga as vendas no varejo em fevereiro, que tem previsão de recuo de 0,2% na margem e expansão de 0,7% na base anual. Para o varejo ampliado, economistas esperam um crescimento de 0,7% no mês e queda de 1,8% na comparação anual. Vamos aguardar os números para poder verificar, né? A arrecadação da Receita deve ser divulgada às 10h30 e nos Estados Unidos, 2 indicadores estão previstos para as 11 horas. Vendas de moradias novas de março e o índice de confiança do consumidor de abril na temporada de resultados, além do Santander, gente, que já foi divulgado. Ainda teremos hoje, após o fechamento, como eu falei, Carrefour, aliás, a Alphabet e Microsoft eu já tinha falado, na França a gente ainda tem Carrefour, tinha esquecido de falar. Mas falando então do Santander, né, que é importante, foi divulgado agora há pouco, ganha então aí mais fôlego essa temporada de resultados aqui no Brasil. Primeiro grande banco listado na Bolsa a divulgar os números, Santander reportou um lucro líquido de pouco mais de 2 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 46,6% em relação ao ano anterior, mas ainda acima das previsões dos analistas, que eram de cerca de 1,8 bi, segundo pesquisa da Refinitiv. Eu quero trazer aqui já nossos comentaristas. Muito bom dia para você, Marco Prado, Eduardo Boechat, que também já está aqui com a gente. Um ótimo dia para vocês, meninos. Obrigada pela companhia nesse pré-mercado. E vamos lá falar de Santander, hein? Veio então esse resultado. A sensação que dá, eu estava falando com o Marco ali nos bastidores, né, Marco? Veio ruim, mas veio bom? É isso mesmo? Eu vi que, na verdade, lá fora, os papéis estão caindo bastante já de Santander, porque, além de tudo isso, é importante, né, observar, eu acho que é o que o mercado está começando a digerir. Houve um aumento aí de retirada nesse primeiro tri também do banco, e era uma grande preocupação, né, do setor, inclusive. Bom dia, começando aí para o Marco.
Bom dia, Débora. Bom dia, Edu. Bom dia, Faria Lima aí. Bom dia para quem está nos assistindo aí no pré-market. Santander aí soltando o seu balanço, como você mesma disse, né? Veio bom, mas veio ruim. Acho que o setor de bancos já vinha caindo já um período anterior. Eu sempre já vinha reforçando, né, nas minhas narrativas aqui de manhã em relação a esse segmento que vinha caindo. A gente teve o resultado dos balanços dos bancos lá fora e teve também, acho que o setor de banco agora, ele começa a ficar um pouco no radar com o próprio o First Republic Bank, que é um dos principais bancos ali que aportou todo aquele montante com aquela quebra do Silício Valley Bank, né? E ele teve o seu balanço agora aí e as ações no pré-market aí faziam uma forte queda lá nos Estados Unidos. Então o setor financeiro mais uma vez no radar. Santander aí comprova que realmente esse segmento vem andando aí meio que na corda bamba, mas a gente vai ter aí o setor de novo aí tomando um calor e eu acho que esse cenário vem de novo complicando lá fora. É isso aí. Boechat, bom dia para você. Obrigada pela companhia. Resultado de Santander. Era o cenário que aí na Active Traders você já imaginavam, já previam, surpreendeu de alguma forma? Como que você analisa também essas retiradas, né, dos bancos no resultado nesse primeiro tri? Deixa eu só atualizar o pessoal, falei que estava caindo o papel lá em Madrid, na Bolsa de Madrid, agora cai 5,11% o papel de Santander, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Débora, Marco. Então, a gente não acompanha tão de perto assim, os balanços, né, dos bancos, assim, mas sobre o setor bancário, a gente talvez esteja girando numa velocidade diferente do que está girando o setor bancário americano e europeu, né? Acho que lá fora a situação é mais dramática, assim, você vê bancos quebrando, enfim, aqui a situação não é essa, apesar de ter empresas pedindo, né, eventos de crédito com Americanas e outras empresas, aí Marisa, várias empresas com problemas de crédito, mas o setor bancário brasileiro é muito mais controlado, né? Não é alavancado como lá fora, o setor é muito saudável, enfim. Então lá fora você tem um problema de liquidez, eu acho, a gente acompanha, o Banco Central Americano agiu, botou dinheiro, a gente aqui está longe de acontecer um negócio desse, né? Lá fora o primeiro passo para tentar apagar o fogo já foi dado, aqui nós não temos nenhuma situação parecida com essa. Enfim, acho que estão girando em velocidades diferentes, a gente está numa situação melhor. Tanto é que o resultado aqui talvez tenha sido melhor, né, do que esperado. Sim, foi. E talvez se olhar para todas as redes, para todos, né, ali as unidades, eles falam isso, né, que aqui foi realmente melhor do que os outros. Exatamente. Talvez a gente até tenha um dia melhor do que a ação do Santander lá fora, apesar de ser o mesmo grupo. Mas, enfim, aqui teve lucro, provavelmente vai distribuir, pode ser que distribua dividendo para pagar lá fora, sobe dividendo para os acionistas locais, talvez seja uma notícia boa. Aguardar, eu acho que não deve ser tão ruim assim quanto o mercado lá fora, não. Vamos até trazer, eu quero trazer até o Guga Almeida, dar bom dia para ele acabou de entrar aqui, está aqui com a gente também. Bom dia, Guga, para você, uma ótima terça-feira. Que bom ter você por aqui, mais uma semana com a gente nesse pré-mercado. Santander, o que a gente está falando aqui de resultados, foi divulgado há pouco, o que o Eduardo Boechat muito bem lembrou, realmente entre, né, se pegar ali as unidades do Santander, realmente aqui no Brasil o resultado foi um pouco melhor comparado aos outros. Lá em Madrid está caindo bastante o papel. Ontem aqui no Brasil, Santander caiu, Sambi 11, 0,93%, Sambi 3, 2% de queda, Sambi 4 também queda, ou seja, todos os papéis de Santander ontem performaram nessa queda. Né? Mas aí, Guga, vamos já traçar então o cenário para Santander aqui no Brasil. Lá fora cai forte, mas é o que o Boechat falou. No Brasil a gente sai um pouco melhor comparado, né, ao cenário internacional de Santander. E isso, claro, lembrando que o nosso setor bancário vem um pouco diferente do que a gente vem acompanhando lá fora. Talvez eu acho que esse possa ser, aliás, o recado importante, né, meninos, o que fica, né, do que a gente acompanha com esse resultado de Santander, né, do que a gente tem visto lá fora acontecer e do que fica de recado para cá, porque já que o Brasil saiu ali melhor diante dos outros Santanders lá de fora, né, Guga, bom dia para você. Bom dia, Débora, bom dia, pessoal. Pois é, né, eu acredito que os mercados eles tendem a se descolar, né, cada mercado ele vai ter um olhar meio que individual, né, e isso vai ser cada vez mais
mais presente em função do avanço da tecnologia, do avanço das informações, né, dos investidores terem mais dados e uma capacidade melhor de validar, né, as suas teses ao longo do tempo. Tá? Obviamente que a gente vê um mercado lá fora que, quando a gente olha, né, para os fundamentos, a gente não consegue sentir que ele está barato, tá? Diferentemente daqui do Brasil. Eu acho que quando a gente olha para o Brasil, a gente tem aquela sensação assim, do tipo, poxa, o nosso mercado ele está, de certa forma, barato, atrativo. Só por isso já faz com que os investidores tenham uma outra postura perante, né, o preço dos ativos num determinado momento. Tá? A gente, voltando um pouquinho atrás, umas 4 semanas atrás, a gente tinha ali o Ibovespa perdendo a casa dos 100 mil pontos e rapidamente ele volta, né, e volta com bastante apetite e vai lá para a região dos 108 mil pontos. Tá? E quando a gente olha para os bancos, eu vejo os bancos, olhando principalmente assim para Santander, tá? A gente percebe que desde dezembro de 2020 ele vem passando por um processo de correção. Tá? Ele vem passando aqui por um processo de ajuste. Então, se a gente fosse pensar assim, poxa, o que aconteceria se eu comprasse hoje Santander, né, e quisesse carregar a posição em Santander, né, mesmo com os eventos de hoje? O que aconteceria? Pô, eu consigo enxergar aqui que a gente está, né, olhando em tempo, né, por um período de correção. Eu sinto que em tempo a gente está muito próximo do final, né, dessa correção. Talvez em preço, se as coisas meio que deteriorarem no curto prazo, né, a nossa bolsa não conseguir reagir, superar a região dos 108 mil pontos para poder escalar para um próximo patamar, eu acho que é aqui que está o grande risco, né, não escalar, não conseguir pegar a bolsa e esse potencial movimento que possa se jogar lá nos 125 mil pontos, né, então seria um risco de não participar do movimento, né, obviamente que aí podemos ter um avanço aqui nas correções, mas seria um avanço de curto prazo, né? Seria olhar aqui para este último movimento, que acontece aqui desde dezembro do ano passado, né? Dezembro de 2022, e, né, jogaria a cotação de Santander, se nós olharmos aqui para os últimos movimentos, deixar bem claro isso, né? Se vai pegar aqui os últimos movimentos, a gente poderia, sim, né, sendo contaminado lá por fora, quem sabe, voltar aqui para a região dos R$ 24,60, R$ 24,58, tá? Mas seria o último dos últimos movimentos. Assusta um pouco? Claro que sim, né? Ninguém quer ver aí uma desvalorização de quase 10%, né, num curto espaço de tempo. Então, é sim algo que poderia trazer um certo desconforto, né, uma percepção talvez, né, errada sobre o momento, mas é o que eu consigo enxergar aqui. Né? O mercado está terminando um ciclo em tempo, né? Então as evidências que trouxeram o preço dos ativos até esse patamar de preço, elas já são conhecidas e a gente está muito próximo aí, quem sabe, de começar um novo rally positivo aí dos mercados. Perfeito, Guga Almeida. Vamos mudar agora um pouquinho do setor de banco, gente, falar sobre Petrobras, porque o governo brasileiro está planejando seguir com a indicação de nomes que não foram aprovados nas auditorias internas da Petrobras para compor o conselho da estatal, segundo fontes da Bloomberg News. O Ministério de Minas e Energia busca avaliar as consequências legais antes de avançar com os candidatos na Assembleia de Acionistas, que já está marcada para essa quinta-feira. Foi o que disse uma das fontes que não foi identificada, assim como as outras que também foram ouvidas, mas pediram para não ser identificadas por se tratar de um assunto do governo. O fato é que os investidores estão preocupados, né, de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva passe a minar as regras de governança interna da Petrobras para ter mais liberdade para intervir em suas decisões de negócios. Está muito alto esse risco de Petrobras em relação ao governo. Eu quero começar primeiro aí com a análise do Marco e do Eduardo, trazendo mais esse cenário geral ali. E depois eu quero uma análise tua, Guga, trazendo no gráfico mesmo, né? O que pode ser, o preço é interessante para a Petrobras, o que pode se redesenhar, inclusive, né? Talvez, diante de algum cenário aí mais negativo para a companhia, o que seria aí um preço mas realmente mais baixo. Mas começando com o Marco, ou seja, qual que é o nível de risco que você enxerga hoje diante desse cenário aí, desse governo insistentemente batendo nessa tecla aí da estatal, Marco? Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual o Guga, viu, Opera? Olha só o visual, o cara tá nas Bahamas ali. Brincadeira, hein, Guga? Tá de parabéns aí, hein? Guga. Invejoso. Edu e a gente no estúdio aqui, ó.
Oh, brincadeira. Eu, no máximo, consegui acompanhar ali em Florianópolis. Vamos trocar... Junto com o pessoal da Active, inclusive, fazendo a visita lá pro pessoal com o Boechat. Fala, Guga, o que você falou? Junto com o Guga, tu carrega o pacote... Junto com o Guga, tu vai carregar um pacote de problemas, tá? Então... Eu sei. Toma cuidado com aquilo que tu deseja. Eu tô brincando, Guga, eu tô brincando. Eu sei que você tá na função aí, mas tudo bem. O importante é o visual. Ô, Débora, esse governo, até não sei se o Edu também, ele que é um cara que conhece bastante de política, mas esse governo, ele já deu mais ou menos a forma, o tom como ele negocia, né? Como o próprio ministro da Fazenda, Haddad. O governo, ele está colocando as peças e coloca as peças e ponto final, né? Doa quem doer. O ministério foi montado todo após a eleição. Isso para mim foi uma novidade. Eu não me lembro de um candidato que tenha seguido dessa maneira, e a Petrobras não vai ser diferente. Agora, é uma estatal, né? Isso é muito ruim para o papel, obviamente, para a ação, para o acionista, porque existem alguns cargos, obviamente, porque tem um conflito de interesse. Você não pode colocar algumas pessoas natural. Mas parece que esse não é um desafio para o governo atual, que vai impor as peças ali, do conselho, desde o presidente até toda a equipe ali. E para quem realmente está nesse ativo no papel, a Petrobras sempre foi interessante por pagar bons dividendos, né? Agora, será que com desse novo governo, os dividendos também vão continuar sendo atrativos? É uma pergunta que não dá para, acho que ninguém consegue responder. Boechat, qual que é a tua análise de risco aí da Petrobras com esse cenário aí de insistência, de interferência desse governo? Então, pessoal, eu tenho algumas regras que eu sigo na vida, né? Uma delas é nunca compre estatais, né? Independe de governos até, né? O último governo também tivemos vários momentos ali de briga entre o presidente da Petrobras e o Bolsonaro. O Bolsonaro trocou presidentes da Petrobras, tivemos momentos de queda da ação também. Tivemos um movimento de queda da ação também. Aí, no final, o governo aumentou a distribuição de dividendos, a empresa foi bem, é inegável que a Petrobras melhorou muito nos últimos 6 anos, depois da saída da Dilma, né? Depois do impeachment da Dilma. É inegável que a empresa melhorou muito, mas mesmo assim tem gerência estatal o tempo inteiro, né? A gente agora está vendo mais um pouco, né, o preço está errado, o preço não vai acompanhar o cenário internacional, porque nosso custo é em reais. Nós temos o tempo inteiro essa briga, essa mudança de direção, e depende muito do governo de plantão. Então, uma das regras é não compre estatais, você vai ser bem mais feliz desse jeito, vai sofrer bem menos, né? Tem tanta coisa para você olhar na bolsa aí, outras empresas, né? No atual momento, eu acho que não tem que olhar nada, eu acho que é tudo no juro. Eu discordo um pouco do Guga aí, que fica achando que a gente vai ter um rebound a qualquer momento. Eu acho que a gente não vai ter, a bolsa não vai subir. Enquanto o juro ficar aí, enquanto não tiver alguma coisa clara com relação a fiscal, e principalmente enquanto commodities não começarem a subir, né? Eu acho que o grande trigger aí, mais do que tudo para a nossa bolsa, é commodities. Brasil é commodities. Se minério não subir, se petróleo não subir, né, soja, se a gente não tiver alta no preço das commodities, a bolsa não vai continuar patinando nesses preços aí. Eu prefiro muito mais nesse momento, se a gente for montar alguma posição a favor, né, alguma posição mais otimista, vender o dólar, né? Porque o dólar, além do dólar estar perdendo contra todas as moedas no mundo, não é só contra o real, né? Tem um movimento muito grande de saída do dólar, discussão inclusive se o dólar vai deixar de ser moeda de reserva. Isso tudo tira dinheiro do dólar, né? Tem todo esse momento, essa discussão. Eu já mudei totalmente a resposta. Estava falando de Petrobras, já fui para outro caminho, né? Mas se tem... Já fui para outro lado, mas se está mudando essa questão e com juro alto, acho que não vejo motivo para o dólar subir, né? Não vejo motivo para o dólar subir. Acho que uma boa posição é que eu tenho mantido, que é vendido na bolsa e vendido no dólar. Uma posição defende a outra e eu acho que o dólar tem mais para valorizar ao longo do tempo. Para desvalorizar, desculpa, o real para valorizar.
Guga, vamos resgatar um pouquinho esse gráfico aí de Petrobras para a gente mostrar, inclusive, como o Boechat muito bem lembrou, a gente já vem passando por diversos momentos ali de colocar a estatal nos holofotes, justamente até desde o governo passado, tantas mudanças, né, que aconteceram, baixos de preços também ali, né, no ano passado, ou seja, qual que pode ser o pior cenário para a Petrobras, na tua opinião aí no gráfico? Legal. Bom, o pior cenário, primeiro tem que terminar o cenário o momento que ela está de alta, né? Que seria chegar ali na região dos 28,30, né? Então, seria a Petrobras não conseguir superar a região de 28,30 e aí a gente entrar num momento de baixa novamente, tá? Só que esse momento de baixa, em função de nós termos tido aqui uma valorização da Petrobras, tá? Aqui da região dos R$ 22,50, até essa região dos 28,30, tá? Todo o potencial de queda, ela vem em função deste movimento, tá? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esse movimento, imagina que aqui nós tivemos muitos players, né, comprando Petrobras e mudando aqui as suas expectativas em relação ao ativo, e aí pensando assim, poxa, o ativo não consegue se desenvolver, então tu tem players para poder vender, para poder se estopar. Isso traria, né, uma massa pessimista e poderia jogar o preço do papel, sim, para patamares mais abaixo. Tá? Então, acho que não tem movimento pequeno. Tá? Então, o pior cenário seria não conseguir superar essa região de 28,30 e aí a gente começar a ver Petrobras voltando para patamares que seriam R$ 25,00 primeiro, e depois a região de R$ 20,50. Quando a gente volta para trás, R$ 20,50 está muito próximo daquele nível de preço que nós tivemos em dezembro do ano passado. Aí sim, né, vindo a perder esse patamar de preço, poderia sim cair para patamares mais baixos, mas eu acho que não vale a pena a gente conversar sobre isso ainda agora. Tá? Eu acho que por hora a inércia e o fluxo que eu vejo, a gente tem muito mais para ter surpresas positivas do que surpresas negativas. Eu tenho um jeito um pouco diferente de operar. Eu fico sempre questionando as premissas do momento, né? Então, por exemplo, quando eu vejo que as pessoas, de certa forma, começam a ter um racional e ficam confortáveis em relação a esse racional, eu começo a questionar quanto tempo esse racional consegue se manter, porque o mercado ele tem constante transformação, né? Constantemente a gente vai ter um evento novo, uma evidência nova, um número novo, né? Pessoas se movimentando para poder transformar aquela realidade que a gente está tendo como aceita num determinado momento. E quando a gente olha historicamente, né, quando a gente olha para o passado, quando a gente pega o retrovisor e olha para trás, né, a gente percebe isso. A história ela vai sendo construída basicamente por surpresas. As pessoas vão se surpreendendo, se surpreendem porque o juro ficou tanto tempo baixo, depois se surpreendem porque demora muito tempo os bancos centrais para elevar juro, depois se surpreendem que demora muito tempo para baixar juro. O pessoal está sempre se surpreendendo. Tanto que a gente está sempre, um dos indicadores que a gente tem é a expectativa, né, por parte dos analistas. Expectativa por parte dos consumidores, por parte dos produtores, são expectativas, não são verdades absolutas, né? Só que depois o que faz o movimento do mercado é uma resposta em cima, né, a realidade, né, mostrando para quem tinha expectativa do que é de fato a realidade. E aí se geram os movimentos, né? Então hoje, quando eu olho para o mercado, eu vejo, poxa, tem muito mais gente entendendo do porquê não investir do que por que investir. E meio que é generalizado, né? Eu tive num casamento agora no sábado e o pessoal vinha me perguntar sobre investimento. E aí o pessoal perguntava, onde é que tu tá colocando o teu dinheiro, ou tu tá olhando agora? Eu falava, pô, tô olhando pra bolsa. Todo mundo, mas pra bolsa? Mas tá tão ruim a bolsa? Eu exatamente por isso, porque todo mundo sabe que a bolsa tá ruim, que eu acredito que o próximo bom movimento vai ser da bolsa. E aí o pessoal não conseguia entender, ficava rindo de mim, pô, tu é meio maluco, né? Eu sou meio maluco mesmo, pra poder estar 20 anos negociando bolsa de valores. Eu não sou, né? O certo são os outros que não negociam, né? A gente tem aqui no Brasil muito poucas pessoas que de fato negociam na bolsa. Então eu me considero sim um bicho fora do quadradinho, né? Meio maluco. É isso, Guga. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho sobre um relatório da Moody's que traz aí que empresas do Brasil e outros países da América Latina vão encontrar crescentes dificuldades para refinanciar suas dívidas, principalmente para aquelas com piores ratings. E aí
É o que diz, pelo menos, esse relatório que foi feito, né? Acabou sendo um alerta feito pela Moody's. Os juros altos, a liquidez restrita, os mercados voláteis e as economias crescendo cada vez menos estão encarecendo os custos do crédito para as companhias que têm mais de 11 bilhões de dólares, tá, gente, em dívidas. Isso só para poder se vencer em janeiro de 2024. O temor é de aumento de defaults corporativos que possam respingar nos bancos, cujos riscos vão aumentar em 2023, é o que alerta os analistas da Agência de Classificação de Risco em relatório. Ao mesmo tempo, o fato dos bancos da região terem carteiras de crédito mais diversificadas, elevados níveis de provisões para calotes e gestão de risco forte, ajudam a mitigar os riscos. Mas varejo, consumo, setor imobiliário, setores mais sensíveis aos juros e à atividade econômica estão entre os que mais podem sofrer. Exportadores de commodities podem se beneficiar da retomada da China, mas que ainda geram dúvidas no mercado. A Moody's alerta também para empresas de turismo e companhias aéreas que devem ter demanda em recuperação esse ano, mas podem enfrentar aumento dos combustíveis. Até na Petrobras, as mudanças feitas na gestão podem comprometer o seu perfil de crédito da estatal se o governo começar a usar a companhia para cobrir déficits fiscais ou para controlar os preços dos combustíveis e a inflação, é o que diz a Moody's. Bom, a gente tem a ida do Campos Neto hoje ao Senado, né, gente? Esse relatório da Moody's, na opinião de vocês, pode dar pano para manga, né, para essa pressão que os senadores devem fazer ao presidente do Banco Central, porque uma das coisas que são citadas de cara são os juros mais altos, apesar da gente saber que essa não é uma exceção só aqui do Brasil, né? Vou começar pelo Boechat. Hoje vai ser interessante aí ver o Campos Neto no Senado. No Senado é mais tranquilo, né? O nível da galera ali é melhor. Acho que na Câmara dos Deputados ia ser uma várzea gigante, ia ser uma luta de foice no escuro. Mas no Senado, acho que é mais tranquilo, acho que vai ter teremos uma discussão mais de nível, né, Marco? Pô, deputado não dá, você vê as reuniões da Câmara dos Deputados, você fala, meu Deus, como é que esses caras estão aí, como é que nós votamos nessa turma, né? E no Senado é mais tranquilo, assim, é uma discussão mais, né, até mesmo mais respeitosa e tal. Eu vi já teve, o Pacheco fez uma... Eles estavam numa reunião do LIDE em algum lugar, não sei se exatamente, nessa segunda-feira. E aí ele deu uma pesada ali no tom em público para todo mundo ali cobrando o Campos Neto de juros mais baixos, viu, Boechat? Por favor, nos ajude, corte juros. Poxa, por favor, vocês, queridos, gastem menos dinheiro. Nós estamos há 6 meses só falando em aumento de gasto. Todo dia é um novo imposto, é um novo... Né, não tem nenhuma... É aumento de gasto com aumento de receita. Tem que aumentar a receita o tempo todo. Então é difícil para o cara que controla a inflação. O único instrumento que ele tem eficaz é juro. Ele tem que manter o juro alto, porque senão entra dinheiro para um lado, a economia puxa e preços escorregam. É uma situação complicada ser Banco Central nesse momento. Ainda bem que eu não sou. Deixo para o Roberto Campos Neto a situação aí, que realmente uma sinuca de bico nesse momento, controlar a inflação com aumento de gastos e aumento de arrecadação, aumento de impostos, retirada de dinheiro da economia, né? Enfim, acho que é complicado na situação geral. Marco. O Boechat falou, né, Boechat? Vossa Excelência é um filho, os caras, Vossa Excelência e xinga, Vossa Excelência e xinga. É uma várzea total. O Biga chega até a ser engraçado. Agora, realmente, mas esse problema de juros é no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. O crédito vai ficar mais caro para o mundo inteiro, o crescimento do PIB do mundo inteiro está menor, então assim, todas as empresas vão encontrar dificuldade. É um momento, né, diferente de crise mundial, né? Então acho que por isso que todas as empresas têm que se reestruturar de forma muito bem organizada, né? Não inflar folha. A gente está vendo corte em várias empresas. A Disney, por exemplo, estava lendo a matéria ontem que vai cortar uma boa parte do quadro de funcionários. Então as empresas estão se reestruturando para esse novo momento da economia mundial. Em relação lá ao Senado, parece que também o Pacheco já comprou também a ideia de um juros menor, né? Então acho que hoje vai ser um dia interessante. Roberto Campos Neto aí vai ter que ter nervos de aço para essa terça-feira.
Vai mesmo, viu? Bom, eu quero já me despedir do Eduardo Boechat, já agradecer bastante aí por tua participação, colaboração, né? Todo o time também da Active Traders. Muito obrigada, viu, Boechat? Bom ter você por aqui. Já agradeço a tua participação. Até amanhã. Valeu, galera. Bom trabalho para todo mundo aí. Vamos com tudo. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente, é exatamente isso. A gente vai seguindo por aqui para poder trazer, né, já mais notícias para vocês aqui de mercado. A gente vai atualizando vocês a todo momento, né, do que for acontecendo por aqui, também lá fora, é claro, né? Mas antes do intervalo, eu tenho um recado bem importante para você. A gente sabe que fazer boas escolhas de investimento pode mudar o seu futuro e o da sua família também, é claro. Por isso, entender como os acontecimentos políticos e econômicos impactam nas suas finanças é fundamental na hora de tomar as melhores decisões. Pensando nisso, nos dias 2 e 3 de maio, você terá a chance de ouvir grandes especialistas do mercado sobre o cenário atual e as suas perspectivas para o futuro no evento Money Week 100 dias de governo, com transmissão, gente, online e gratuita. Serão mais de 10 horas de transmissão, com mais de 15 palestrantes confirmados. Para garantir a sua vaga, é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui, ó, na sua tela. Opa, aqui, ó, do ladinho de cá. Está aparecendo aqui na sua tela. Lembrando que é online, é gratuito, é só apontar aí a câmera para esse QR Code, garantir a tua inscrição, ficar por dentro aí do que grandes nomes do mercado estão analisando nesses 100 dias de governo, para saber exatamente para que direção você deve seguir. Então, escaneia aí, garanta a sua vaga. Eu vou para o intervalo, que é para dar tempo de você fazer a sua inscrição. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e eu já quero trazer o dado do IBGE que acaba de ser divulgado. Vendas no varejo em fevereiro, gente, cai 0,1%. O consenso era de uma queda de 0,2%, ou seja, veio ali mais ou menos na margem. E sobe 1% na comparação anual, né? Antes
a expectativa era de subida de 0,9%, subiu 1%. O varejo ampliado sobe 1,7%, na margem cai 0,2% ano a ano. Isso o setor de varejo, vendas no varejo. Daqui a pouquinho eu já vou até querer aí a análise do Guga Almeida, mas antes deixa eu dar bom dia para o Alex André, que chega agora para poder formar esse nosso time aqui de comentaristas, junto aqui com o Marco, com o Guga. Já vamos falar sobre esses dados aí de vendas do varejo, gente. Bom, aparentemente na margem, né, do que vem aí essa leitura, porém ali o varejo, o concessionário também subindo um pouquinho do que é o que era esperado. Eu quero entender na sua expectativa, Marco e também Alex, o que isso pode impactar em relação aos juros? Os mais jovens primeiro, né? Os mais bonitos primeiro, Alex, por favor. Marco, bom dia, Guga, Débora, prazer falar com vocês, todo mundo está nos assistindo. Bom, em relação ao varejo, né, inclusive olhando aqui rapidamente os números, né, a gente observa que acho que o principal catalisador para as empresas do varejo, né, quando a gente olha, pensa no geral, são os juros, né? Então acho que hoje, ao meu ver, não será um catalisador tão forte, mas principalmente amanhã e quinta-feira, né? Amanhã será o IPCA 15 e depois de amanhã o IGPM, né? Então isso, principalmente o IPCA 15, né, que é uma grande proxy aí para o varejo de forma geral. Então isso pode ajudar bastante, já que as expectativas já estão bem concentradas por uma queda de inflação e, consequentemente, aí um cenário de corte de juros nesse ano, não necessariamente agora no primeiro semestre, mas já jogando para o segundo semestre, Débora. Qual a tua avaliação sobre esses dados do IBGE divulgados agora, Marco? Bom, os números vieram praticamente em linha, né? A gente sabe que desde o começo do ano, o que está pressionando geralmente essas vendas no varejo é o setor de veículos, de peças e, pasmem, né, os alimentos, que não tem pressionado muito, o que deu aí, contribuiu para que não tivesse, né, justamente essa possibilidade de corte de juros, né? Porque eu acho até estranho que você vai no supermercado com R$100 de juros, você consegue comprar pouca coisa, mas enfim. Com esses números em linha, eu acho que a expectativa fica realmente para o IPCA que sai amanhã, e aí sim, acho que é o dado mais importante para a gente pensar num corte ou não de juros do Banco Central brasileiro. Guga Almeida, logo após então essa divulgação desse dado do varejo, a gente já tem até o índice futuro do Bovespa começando a operar, já começando numa queda de 0,43%, 105.325 pontos. Ontem o setor varejo fechou majoritariamente em alta. Guga, qual que é a tua análise aí, inclusive, se tiver algum papel no radar que você acompanhe, mas até o setor como um todo, se puder trazer mais de um papel para poder a gente ter um cenário geral aí do varejo, principalmente, né, com esses dados que foram divulgados agora. Legal. Bom, até se o pessoal aí quiser solicitar ativos do varejo para que a gente possa analisar e olhar juntos, não tem problema nenhum, né? Fiquem à vontade que vai ser bacana. Nós estava aqui quando começaram a falar sobre varejo, abri para olhar para Pão de Açúcar e Magazine Luiza, né? Peguei os dois assim direto. E quando eu olho, né, eu tenho o mesmo pensamento estamos em correção há muito tempo, entendemos muito bem do porquê que o varejo sofreu, né, ao longo desses últimos 3 anos, e a gente tem que entender que o ativo, ele sai, né, por exemplo, se eu for pegar Pão de Açúcar, ele sai lá da região de R$40 e vem trabalhar na região de R$15, né, até mais abaixo. Então, quando a gente olha, né, a desvalorização que a gente teve no período, eu acho que a gente pode, né, refletir sobre quanto de movimento, quanto de upside eu tenho aqui, né? Não para fazer novas máximas históricas, né? Mas dentro do preço que nós estamos agora, uma mudança de percepção, uma mudança de sentimento, uma mudança de risco traz uma valorização muito boa. E uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte, né? Quando a gente olha lá para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, que foi um período ali que a gente teve, né, de bull market até fevereiro de 2020, as pessoas só começaram a falar de bolsa quando a bolsa estava ali, 90 mil pontos. Tá? E aí o pessoal falava de bolsas de 90 mil pontos até 120 mil pontos. Isso a gente teve ali uma valorização de em torno de 40%, né? 30%, 40%. Quando a gente pega de 2016, que era quando as coisas estavam muito ruins mesmo, que a bolsa estava lá na região de 40 mil pontos, né? E a gente calcula até 120 mil pontos, a gente teve aí uma valorização de 200%. Então tu percebe aonde as pessoas de fato procuram margem e qual é o percentual de rentabilidade que elas conseguem pegar. E a gente olha para esse momento agora, né, a gente tem momentos, tem ativos que têm esse potencial para se valorizar 30%, 40%.
né? E se o cenário começar a melhorar e a turma pessimista começar a querer ver o otimismo, esse cenário ainda traz um upside ainda muito maior, né? Traz um upside muito maior. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o Pão de Açúcar agora, tá? O que eu consigo refletir aqui nesse momento? Poxa, eu acho que a gente pode ter aqui uma surpresa positiva, né? E dentro dessa surpresa positiva, era pelo menos voltar aqui para a região de 16,90. E o movimento que eu imagino é para voltar lá em 22,60. Voltar em 22,60 a gente está com a cotação ali de novembro do ano passado. Né? Novembro do ano passado, cotação de setembro do ano passado. Então, olha só que interessante, né? Pode voltar para R$ 22,60, um ativo que agora, neste momento, né, fechou ontem a R$ 16,11, podendo voltar para R$ 22,60. Né? Então, me chama bastante atenção. Já a Magazine Luiza, né, também, né, se a gente for olhar aqui para a questão de varejo, mas aí focado para outro lado, né, tá num cenário um pouco mais, assim, não tão positivo que nem Pão de Açúcar, né? Eu acho que ela perdeu o time dela de alta ali em janeiro deste ano, né? Então em janeiro deste ano, com toda essa troca de governo e toda mudança de cenário, ela voltou a ter um momento de baixa, ela está num momento de baixa ainda, tá? E aí esse momento de baixa tem espaço, vou trazer um zoom aqui, tem espaço para voltar a cair ali para a região dos R$ 2,65. Tá? Eu acho que ainda não está num time tão bom que nem quando eu olho aqui, por exemplo, para Pão de Açúcar. Mas olhando mais afastado, eu acredito que o próximo rally de Magazine Luiza também vai trazer aí uma bela de uma surpresa positiva para as pessoas. Tá? Então, quando eu olho para o rally potencial que a gente tem para a Magazine Luiza, num segundo momento, tá? Eu olho aqui para voltar para a região de 5,70 até mesmo, quem sabe, 7,40. Então, de novo, eu consigo enxergar upside. Óbvio que as coisas estão negativas, quando eu olho aqui para esse cenário, quando eu olho aqui para esse gráfico, eu vejo que ainda está batalhando para terminar esse momento de baixa, eu vejo toda a desvalorização que se teve, mas quando eu começo a medir os upsides que a gente tem aqui nesse momento, eu começo a ver que, poxa, quando as coisas pararem, eu preciso enxergar o movimento positivo, porque senão eu não pego nem a baixa, muito menos a alta. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que eu sou um péssimo vendedor, e eu sou um bom comprador. Então eu tenho que respeitar e tenho que estimular minha cabeça, estimular meu mindset a enxergar aonde estão de fato as oportunidades de alta para quando elas surgirem eu poder performar minha carteira. Perfeito. Só para trazer aqui um pedido do pessoal do chat, que você falou, começou a chegar um monte de papel aqui, eu vou trazer um pedido. O François Martins tinha pedido para a gente dar uma olhada em Via. O Guga, já que você olhou o Magazine Luiza, Pão de Açúcar, só para a gente atender esse pedido aqui do chat, já que você pediu para o pessoal, François Martins pediu aqui para dar uma olhadinha em Via. Vamos lá. Ó. O que a gente tem aqui de Via? Tá com um movimento semelhante ao de Magazine Luiza, quando a gente olha para a questão de comportamento. Ela tenta fazer aqui o seu fundo, não consegue se movimentar positivamente. Claro que tem uma estrutura de capital, o Alex André pode até comentar sobre ela diferente, acho que seria até legal. Mas também aqui está com uma característica aqui de estar chegando aqui nos finalmente do movimento de queda. Tá? Tanto numa questão de tempo, quanto numa questão de preço. Ao olhar aqui para a Via, acho que o pior cenário, perdendo essa região de R$ 1,82, é vir para a região de 1,40, 1,38, tá? Mas também acredito que a gente está aqui muito próximo do término, do movimento de queda, e um potencial movimento de alta, não estou falando que Via vai fazer novas máximas históricas, pelo contrário, seria voltar aqui para a região de R$ 3,40, e o melhor dos mundos seria voltar para R$ 4,40. Mas R$ 3,40, se a gente for ver no potencial de valorização que se tem, eu estou falando aqui que teria R$ 1,60 aqui para poder valorizar. Daria um movimento de quase, se a gente for parar para pensar aqui, quase 100% de valorização do patamar de preço que está agora. E querendo ou não, quando a gente volta um pouco no tempo, esse é o patamar de preço que nós estávamos aqui ali na região de outubro do ano passado. Tá? Então, são os potenciais que nós temos de curto prazo, as oportunidades que de fato nós temos aqui em curto prazo.
Tá? E aí, obviamente, depois pode ir melhorando, pode ir escalando. Não podemos esquecer que Via, em um determinado momento, foi cotada a R$22, né? E esse momento foi ali em 2020. Né? E a gente está falando aqui, fazendo aqui upsides, cara, que ficam em torno de 15% do valor que ela foi cotada em 2020. Tá? Então é muito importante ter essa percepção aqui relativa, para não criar aqui uma falsa expectativa. Falar, puxa, não, Via é incrível. Né? Tem pessoas que vão imaginar que vai fazer novas máximas históricas, ou para ser incrível uma oportunidade da Bolsa, tu tem que continuar vendo o ativo, né, se valorizando em relação à última máxima histórica que se teve. E não, eu acho que bolsa de valores são momentos, né, e quem sabe negociar esses momentos pode performar muito bem a sua carteira. Perfeito, Guga. Bom, eu quero trazer dois assuntos aqui, que antes de me despedir do Marco e do Alex, o nosso tempo já está quase acabando, mas tem dois assuntos que eu quero repercutir rapidinho com vocês, meninos. Primeiro, o presidente Joe Biden lançou nessa terça-feira sua candidatura à reeleição, enquanto busca conquistar aí os americanos que estão cansados da inflação teimosamente alta, né, e também preocupados com a sua capacidade de cumprir o segundo mandato da Casa Branca. Lembrando a idade do Biden, ele vai estar com 85 anos, assim que assumir, né, no dia, caso ele seja realmente reeleito. É importante também lembrar que tem pesquisas ali que mostram que realmente os americanos gostariam, né, de outro candidato, mas até então não surgiu nenhum outro, mesmo quando o campo republicano tem crescido bastante. Então, segue Biden como candidato agora oficial à reeleição dos Estados Unidos. Eu já quero entender do ponto de vista de você, Marco, e também do seu ponto de vista, Alex, o que isso pode impactar no mercado americano? Isso muda alguma coisa no cenário? Isso já traça, redesenha alguma coisa? Ou vocês acreditam que seria somente a continuação do que a gente já tem visto acontecer por lá, lembrando dos juros altos, né, que também não é somente uma dádiva aqui do Brasil, né? Bom, vou lá. Eu acredito o seguinte, o Biden na reeleição não deve alterar muita coisa lá, já que as figuras principais ali da economia dos Estados Unidos têm sido o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que realmente tem comandado. O Biden é um bom articulador político, né? É claro que a idade conta em determinados setores, acho que a experiência também conta. Não sou democrata nem republicano, meu negócio é aqui Brasil, mas eu acho que não muda muita coisa não. Acho que o próximo presidente, sendo Biden ou sendo outra pessoa, vai encontrar dificuldade aí na questão da inflação lá nos Estados Unidos, que assola o mundo inteiro. Então acho que segue o barco lá fora também. Perfeito. Alex, rapidinho aí sua análise sobre essa reeleição agora oficial do Biden. Candidatura à reeleição, na verdade, sim. Importante. O Biden quer repetir aí, né, mais um mandato e, ao meu ver, assim, bem na linha do Marco, não muda muita coisa, mas o que pode trazer com uma certa vantagem aí, né, o próprio Trump aí tem colocado muitas críticas, né, o governo que é natural, né, o seu adversário, mas eu vejo que isso pode, esses cenários, né, como a economia, de forma geral, isso pode ter prejudicado bastante o americano médio e ganhar mais força aí para um discurso mais pró-Trump em relação a essa disputa, tá? Então eu não vejo Biden muito forte na próxima eleição hoje, tá? Olhando o cenário atual, mas isso pode mudar, mas eu vejo que diversas medidas, né, o Biden ele tem mostrado aí muita neutralidade, e isso, naturalmente, né, quando a gente observa ali a população, né, a opinião média, a gente vê ali, só olhar ali a satisfação, né, pelo mandato do Biden de um ano para cá, principalmente agora no começo do ano a gente tem visto aí uma queda, mas não tão grande, mas eu vejo que isso pode prejudicar, principalmente pelas condições macroeconômicas dos Estados Unidos. Isso prejudica bastante, e lembrando que o investidor americano, né, muito mais aqui no brasileiro, né, investe em ações, né? Então o desempenho das ações dos Estados Unidos, ele tem uma correlação, não vou dizer muito próxima, mas ele tem um certo tipo de correlação em relação à satisfação do presidente atual. Perfeito. Eu já vou me despedindo de vocês, nosso tempo está muito curto. Eu ia falar de PETs, distribuição de dividendos aí no valor de 4 milhões. Né? 1 centavo por ação, Alex. Queria seu comentário rapidinho só sobre isso. Será que dá para comprar um pacote de ração? O que faz com 1 centavo? A Milka, pelo menos, não dá nenhuma lambida. Nem a Milka. Uma das maiores pagadoras de dividendos do país, né? Como disse a Saravalho. 1 centavo por ação. Mas tá aí o recado dado, né, Alex? É isso aí, 4,8 milhões, né? 1 centavo por ação. Mas eu não vejo isso, enfim, mais uma vez, né, um dividendo que virou piada no mercado, né, mais uma vez, né, como o Itaúsa, né, todo mundo faz essa brincadeira com o Itaúsa também,
Mas lembrando, PETS é uma tese de growth, né? Uma tese de crescimento e não de valor, né? Não é uma tese de crescimento ainda, tem muito para crescer, então acho que por isso que o dividendo ainda seja muito baixo. Boa, boa. Meninos, muito obrigada pela companhia aqui nesse pre-market. Já espero vocês aqui amanhã. Uma ótima terça-feira para vocês. Beijo. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Alex. Obrigado, Débora. Um prazer. Guga Almeida, eu quero que você traga seu recado final aqui para os investidores nessa terça-feira, diante desse cenário que a gente tem aí. Dados, a agenda está bem lotada por aqui pelo Brasil, mas temos um cenário político pesando bastante. Você disse que teve aí no evento o pessoal perguntando o que você estava olhando aí realmente, e você respondeu que é para a Bolsa sim. Então eu queria que você deixasse seu recado final para os investidores aí nessa terça-feira. Pois é, né? Parece ser um pouco contraintuitivo tu falar de Bolsa agora, né? Tem pessoas que podem até ficar um pouco incomodadas com o que eu tenho falado, porém, isso é como se fosse uma preparação mental do que está por vir, né? Eu acredito que os preços dos ativos eles estão bem precificados, né? Não duvido ter, assim, poxa, seria uma surpresa se a Bolsa corrigisse e fosse a 90 mil pontos? Sim. Não, desculpa, não seria uma surpresa, né? O que seria... isso me incomodaria, né? Eu acho que não, acho que deixaria assim com que o ativo tivesse com aquela margem de segurança, né, que alguns fundamentalistas gostam de falar para poder comprar, de certa forma, os ativos, tá? Acho que Bolsa vir a 90 mil pontos, ela seria como se fosse assim, os últimos dos últimos otimistas atirando a toalha. Só que quando a gente olha a dinâmica que foi feita essa correção de 2020 para cá, ela foi uma dinâmica de correção de mercado diferente. Eu acredito que, em função do evento que nós tivemos do Covid em 2020, e o mercado estava super otimista, os players, né, locais, eles já estavam posicionados. E aquela dinâmica que nós tivemos de correção e a intensidade que nós tivemos de correção, que ocasionou diversos circuit breaks, foi exatamente porque esses investidores tiveram que ajustar suas cabeças, né, ajustar suas posições. Quando eles tiveram que ajustar suas posições, né, em função de uma mudança de cenário também, acabou que eles não voltam para a Bolsa com tanta intensidade que deveriam ter voltado, né, vamos assim pensar. E como em 2021 nós tivemos, né, uma mudança de cenário de expectativa de juros, porque hoje a gente olha para os juros e fala, puxa, está 14%, né, e tudo mais. Mas quando a gente volta um pouquinho no tempo, ali em 2021, no início do ano de 2021, final de 2020, início de 2021, as expectativas para juros para o final de 2021 eram de 6,5% ou 6%. Na metade do ano nós estávamos com esse juro nesse patamar. Então esse dinheiro desses players que voltaria para a Bolsa não voltaram. Então a gente carrega esse período todo com menos investidores. Logo, hoje tu tem menos participantes do mercado que estariam ali com a possibilidade de atirar a toalha. Hoje a nossa Bolsa está muito vazia. A gente teve vários movimentos ano passado e início deste ano que poderiam ter feito a nossa Bolsa vir para a região de 90 mil pontos e ela não foi. Tá? Ela não foi, que mostra que tu não tem quem venda. Logo, tu tem um mercado vazio, onde todo mundo sabe muito bem do porquê não estar posicionado em Bolsa. Então, assim, aquilo quando a gente fala, já está no preço, eu vejo hoje que o mercado está de fato num determinado preço. Para conseguir cair para um patamar mais abaixo, tem que voltar a um certo otimismo, ele ficar por um período de tempo. A gente até teve esse otimismo na semana retrasada, né, um pouquinho ali na semana retrasada, mas foi assim, um otimismo muito pontual, que foi quando a nossa Bolsa foi para 108 mil pontos. Foi um otimismo muito pontual e o pessoal já voltou para o pessimismo. Né? Então isso mostra de fato, né, que a gente está num momento que as pessoas estão com medo, estão com aversão a risco, estão com dificuldade de se reposicionar. Só que quando a gente olha para alguns ativos, né, eles têm ali potencial de valorização de 30%, 40%, 50%, 60%, estando ainda muito longe das máximas históricas. Então tu tem oportunidade, entendeu, Débora? Tu tem oportunidade ali para poder performar muito bem. Né? Óbvio, o juro tá mega atrativo, isso tira liquidez, tira a confiança do mercado. Óbvio que ninguém mais quer ao vivo, né, estar errado, porque hoje o capital, né, de influência, ele é muito valioso. Então quando a gente vai para as redes sociais, né, as pessoas ficam falando das coisas que já passaram,
não das coisas da onde existe potencialidade de coisas novas acontecerem, que é exatamente por questão desse capital de influência. Eu vejo que é muito mais um capital. Hoje o pessoal está muito mais preocupado com o número de seguidores e de likes e de compartilhamento do que de fato performar no mercado, né? Conseguir enxergar onde está o próximo grande rally do mercado, o próximo dinheiro do mercado. Não, o pessoal pega a última milha do mercado, né? Pô, se o mercado começa a melhorar, o pessoal fala se Bitcoin volta por 30 mil dólares, o pessoal volta a falar de Bitcoin, volta a dizer, você vai se arrepender, quando daqui 40, 50 anos, você vai olhar para trás, vai perguntar quais são os ativos que existem, você deveria ter Bitcoin, você vai se arrepender. Tu vê que as narrativas, elas são extremamente frágeis, mas elas impactam, né? Elas têm muita persuasão. E ninguém quer tomar risco, né? Ninguém quer assumir o risco necessário nestes momentos para poder também usufruir da performance que se tem. Obviamente que o cenário é desafiador, obviamente que na questão política não está legal, na questão de inflação não está legal, né? Mas, voltar a falar de eleições nos Estados Unidos traz uma mudança de ventos. Mesmo que continue, mesmo que troque de presidente, tem mudanças de ventos. Tudo que acontece aqui no Brasil, né, traz também uma oxigenação, uma mudança de ventos. Né? E o investidor tem que ficar aqui tateando, tem que ficar aqui olhando, tem que ficar percebendo se vai se posicionar, se não vai se posicionar, onde pode performar, procurar gatilhos para poder tomar posição, porque tem muita oportunidade mesmo. E quando a gente fica só na renda fixa, a gente é como se fosse um músculo que não vai para academia e não trabalha, né? Ele atrofia. E aí na hora que tem que arrancar, na hora que tu tem que usar ele de fato, ele vai estar atrofiado e tu não vai conseguir performar a tua carteira, vai buscar a bolsa de novo quando estiver lá em outro patamar, porque tu não quer ficar fora da festa, né? Mas aí a boa parte da festa, né? A melhor parte da festa já vai ter passado. É isso aí. Guga, eu quero muito agradecer tua participação, bastante, todo esse cenário aí traçado, também tua ótima análise. Obrigada mesmo, sempre bom ter tua parceria aqui com a gente no Pré-Mercado. Já te espero aqui amanhã. Boa terça-feira e bons negócios para você. Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal. Até mais, bom dia tchau. E ótimos negócios. Tchau, tchau. Antes da gente encerrar, eu só quero deixar registrado aqui, Campos Neto já começou a falar na comissão especial lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma sessão que está lotada, já existia muita expectativa. Campos Neto que vai falar para os senadores, inclusive, já tenho aqui algumas aspas do Campos Neto, ele que iniciou mostrando como é a tomada de decisão do Banco Central. Essas imagens que a gente acompanha são imagens ao vivo nesse momento lá da comissão especial. Campos Neto disse que a inflação nos diversos países caiu e ficou menos volátil a partir do momento em que o regime de metas foi adotado. Ele que disse que são 9, né, pessoas que formam ali o Copom, ele é um voto de 9. E são 2 dias de reunião, é importante o isolamento dos diretores. Ele começou a reunião explicando como que funciona então a reunião e como que funcionam aí diversos pontos ali da tomada de decisão do Banco Central. A gente vai continuar acompanhando essa reunião aí ao vivo que está acontecendo lá no Senado ao longo da nossa programação. Está chegando aí o BMC News com Paula Moraes, Felipe Nascimento. Logo em seguida, 10 horas da manhã, estou de volta para trazer a abertura do mercado, mas vamos acompanhar, né, a fala de Campos Neto, que já vinha sendo bastante aguardada também lá no Senado. Eu me despeço por aqui, daqui a pouco eu estou de volta com a abertura do mercado. Você continua na nossa programação com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. Até já, tchau, tchau.